Gostaria que você ficasse de pé nesse momento, pegasse a tua palavra, em reverência à palavra de Deus, e abrisse comigo no livro do Êxodo, capítulo 25, versículos de 1 a 9. Livro do Êxodo, capítulo 25, versículos de 1 a 9. Todos acharam? Amém? Graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz: Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração compelir e dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção, ou especiarias, e para o incenso aromático. Versículo 7. Pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Versículo 8. E me farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Coloque sua Bíblia no banco, pegue na mão do irmão que está ao seu lado. E nós vamos fazer algo diferente. Você vai fechar os corredores aqui nessa noite. Tenta fechar aí. Eu falei com o pastor Portela que esse lugar já está preparado. A unção de Deus está fortíssima nesse lugar. E eu gostaria que você fechasse seus olhos nessa hora. E nós, como igreja, como um corpo, em um só propósito, nós vamos pedir a graça e a glória do Deus vivo em nosso meio. Pai sublime, Pai eterno, Pai, esse lugar já está preparado por tudo aquilo que o Senhor providenciou a nós nesta noite. Nós queremos colocar, ó Deus, a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, que esteja agora cativo à Tua palavra, Senhor. Que Tu venhas falar conosco, Pai, e todas aquelas pessoas que entraram aqui de uma forma, possam sair daqui totalmente transformados pela graça e pelo poder do Teu Espírito Santo. Porque a Tua palavra, meu Deus, é que convence do juízo, do pecado e da justiça. E nós estamos aqui, ó Deus, como servo e como serva, para ouvir a Tua palavra e pedir: Deus, fala conosco nesta noite, Senhor. Fala conosco, Pai. Deus, eu lhe peço uma unção diferente nessa noite. Pai, eu quero conduzir o Teu povo, Senhor, de uma forma diferente. Eu quero conduzir o Teu povo mais próximo do céu nessa noite. Juntos, meu Deus, nós vamos pisar no átrio. Vamos pisar no santo lugar. E vamos pisar no santo dos santos. Traz o céu para baixo, Senhor, nessa noite. Mas se porventura, ó Deus, o céu não descer, faça-nos subir nessa noite. Eu quero te pedir uma unção especial. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. E volte para o seu lugar, dando uma salva de palmas, porque Ele é digno de todo louvor, de toda a nossa honra, toda a nossa adoração. O tema que eu gostaria de trabalhar nessa noite significa o seguinte: há 7 passos do calor de Deus. Há 7 passos do calor de Deus. Vire para o seu vizinho que está à sua direita e à sua esquerda. Vire para ele. Há 7 passos do calor de Deus. Agora pergunte mais uma vez para ele: há quantos passos você está diante de Deus? Agora vire para o seu vizinho que está atrás. Você está perto ou você está longe? Louvado seja Deus. Acabamos de ler um texto, querido, que Moisés simplesmente, homens e mulheres para fazer a construção do tabernáculo. Moisés recolhe ofertas, ele pega ouro, prata e bronze e manda tecer coisas magníficas. E nesta noite eu estarei falando sobre o tabernáculo, mas eu não vou estar falando especificamente sobre as peças do tabernáculo. Eu quero falar sobre 3 tipos de pessoas nessa noite: os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Eu quero voltar com você em Êxodo capítulo 5, quando o faraó aprisiona cerca de 2.710.000 almas no Egito. Um povo que estava sendo escravizado por faraó. Durante 430 anos esses homens ficaram totalmente debaixo da mão de faraó.
E Deus levanta um homem chamado Moisés, um grande legislador, para ser usado e tirar o povo do Egito. Êxodo capítulo 7, versículo 14, Deus fala com Moisés através da sarça ardente. E Moisés simplesmente ele toma um susto, porque aquela árvore pegava fogo, mas ela não se consumia. Ele ouve uma voz do Senhor dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque os lugares que você está pisando é santo. Moisés é um homem separado. E nesse período Moisés se caminha com aproximadamente 3 milhões de pessoas ao arraial. Ele foi conduzido por uma nuvem de dia para proteger do sol, que o sol cerca no deserto egípcio, na península do Sinai, era cerca de aproximadamente 45 a 52 graus, muito quente, por isso o povo andava com bastante roupa. À noite, o próprio Deus cobria eles com um fogo. Cobria eles simplesmente para aquecer e para iluminar o seu caminho. Êxodo capítulo 13, versículo 17, Deus leva o povo para a entrada do Mar Vermelho e pede para Moisés tocar no mar. Uma expressão de doido, uma expressão maluca. E Moisés toca o cajado no mar e o mar se abre. O mais interessante desse texto, quando nós estudamos a história de Israel, a história egípcia, você vai entender que Deus esperou desde o mais forte ao mais fraco passar pelo Mar Vermelho. Nem todas as pessoas, queridos, eram cristãs. Nem todas as pessoas serviam a um Deus único, a Yahvé. E a história nos conta que naquele momento cria-se uma parede do lado direito e o povo começa a passar. E pela primeira vez na história, o Mar Vermelho ficando pintado de vermelho. E se você for estudar a história, você vai entender que aquelas pessoas, quando o povo de Israel passa, aquela parede de água à direita e a parede de água à esquerda se quebra. E todos aqueles povos que estavam ali, aqueles soldados de Faraó e seus cavalos, explodem os seus corpos. E todas as vísceras daqueles animais de Faraó, os cavalos de Faraó, se explodem. E aí, a primeira vez, o Mar Vermelho ficando pintado de vermelho. Moisés estava diante de um milagre aterrorizante. As pessoas olhavam aquilo e simplesmente ninguém conseguiu dar um glória a Deus. E a história nos conta que mais para frente, Miriam pega o seu pandeiro, com muito temor e tremor, ela levanta o seu pandeiro e começa a adorar a Deus e dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Yahvé de Israel. Êxodo capítulo 15, versículo 22 e 27. O povo foi levado ao deserto e passaram aproximadamente 3 dias e 3 noites sem achar uma gota d'água. Êxodo capítulo 16, versículo 1 ao 36. Deus manda alimento e abastece o seu povo com maná. Existia um homem chamado Ziraque. A história de Israel diz que um homem chamado Ziraque, pedra de tropeço na vida de Moisés. Ele foi levantado e libertou o povo. Moisés atravessa o Mar Vermelho com o povo e Ziraque cutuca ele, começa a reclamar. Em Deuteronômio capítulo 10, 11, 12, mais para frente você vai entender como que o povo reclamava. Deus cuidava e o povo reclamava. E Ziraque era aquela cãibra, era aquela pedra de tropeço. Faz o seguinte, Moisés: tá bom, nós fizemos isso tudo aí, mas eu não aguento mais comer pão, eu não aguento mais comer maná. E Moisés, com um jeito carinhoso, e Deus usa uma expressão brasileira, que a Bíblia fala sobre isso. E quando Moisés pega no rosto de Ziraque e fala para ele assim: ainda hoje, você vai comer carne, até sair pela sua narina. Este era o contexto do povo de Israel. Êxodo capítulo 19 diz que Moisés pegava o seu povo caminhando com ele. Aproximadamente 3 milhões de pessoas. E no meio deles, eles paravam para descansar. E a história nos conta que exatamente quando Moisés parava e falava: vamos adorar a Deus, muitas pessoas não conseguiam adorar a Deus, porque não sabiam, era um povo politeísta. Eles adoravam a mais de um Deus. Só Moisés tinha o Espírito Santo naquele momento. Só Moisés acreditava em Yahvé. E a história nos conta que aquelas pessoas andavam para o lado direito e olhavam para cima e adoravam a Deus. Andavam para o lado esquerdo, olhavam para cima e adoravam a Deus. Andavam para trás, olhava para cima e adorava um Deus. Olhava para frente, andava para frente, adorava simplesmente a um Deus. Aquele povo adorava um Deus chamado Baal. Quantos já ouviram desse Deus chamado Baal? Muito bem. Baal, na verdade, é uma entidade, uma instituição de 4 demônios: Beuzebu, Astarote, Azera e Leviatã. 4 demônios instituídos em um só, que predominava no Egito. E nesse momento, Deus se levanta e fala com Moisés: Moisés, temos que fazer alguma coisa.
E a história nos conta que o povo vai caminhando. Em Êxodo capítulo 31, o povo chega no Monte Sinai. Moisés chega aos pés e ele sobe. E ele passa a primeira vez 40 dias no monte, para ter um particular com o Senhor, para ter um momento a sós com o Senhor. E é lá que o próprio Deus dá as tábuas da lei para Moisés. Mas no momento da conversa, Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, é preciso você descer. E creio que Moisés deve ter perguntado: por que, meu Senhor? Olha, você saiu lá de baixo, tem pessoas adorando a um bezerro de ouro lá. Por que bezerro? Porque as pessoas, elas sacrificavam os cordeiros. O cordeiro era simplesmente um símbolo de sacrifício. O gato no Egito também era um símbolo de divindade. Mas eles adotaram essa mesma visão de Arão, de Moisés e de Miriam e prevaleceram no bezerro de ouro. E a história nos conta que Moisés desce, um verdadeiro carnaval. Homens beijando na boca de homens, mulheres beijando na boca de mulheres. Uma verdadeira Sodoma e Gomorra. Moisés simplesmente vê aquela festa e o principal, eles estavam adorando a um Deus estranho. E a Bíblia fala que Moisés quebra as tábuas da lei e novamente sobe ao Monte Sinai e fica lá mais 40 dias e 40 noites. E aqui, querido, eu posso, como professor de educação física, eu trabalho com a parte de saúde, aqui um homem supera os limites da fisiologia humana. Os limites e as capacidades da neurofisiologia, da fisiologia, porque se você for analisar, a primeira vez ele sobe aos 40 dias, ele desce, e imediatamente a Bíblia fala que ele sobe e fica mais 40, ou seja, 80 dias sem comer e sem beber. O judeu, na verdade, crê que Moisés foi alimentado pelo próprio Deus. Existem mistérios que estão intrínsecos na Bíblia, querido, que eu não sou capaz de decifrar e nem você é capaz de decifrar. A Bíblia diz simplesmente que o próprio Deus, no final da vida de Moisés, sepultou o corpo de Moisés. Capítulo 34 de Deuteronômio. E exatamente nessa segunda subida ao monte, esse texto que nós acabamos de ler, eu tive que percorrer esse caminho para você entender um pouquinho, bem resumidamente falando. E é nesse versículo, e nesse capítulo de Êxodo, capítulo 25, de 1 a 9, que Deus dá uma visão a Moisés. Moisés fica, querido, diante do próprio Deus. E o próprio Deus abre os céus diante de Moisés. Deus não leva Moisés ao seio de Abraão. Deus não leva Moisés ao jardim de Elíseos, conforme muitos teólogos afirmam. Deus não leva Moisés ao paraíso. Deus leva Moisés ao seu céu. Deus leva Moisés a uma presença imarcessível da sua glória. Deus leva Moisés em um particular. Ele caminha por 4 lugares. Ele caminha pelo alpendre. Eu vou te explicar o que é. Ele caminha pelo átrio, pelo santo lugar, pelo santo dos santos. Alguns teólogos e professores ignoram essa formação de ter alpendre. Um alpendre, na verdade, era simplesmente uma escada que dava na porta do tabernáculo. No meio dessa visita santa, ele observou como que o tabernáculo era. Ele observou-te ali os objetos sagrados e viu mais. Pessoas trabalhando naquele lugar. Pessoas adorando. Ele viu essas 3 classes de pessoas: levitas, sacerdotes e sumos sacerdotes. O propósito do tabernáculo, queridos, foi de uma aproximação de Deus ao homem de uma maneira impessoal, porque quem visse a glória de Deus morria. Foi de uma proposta impessoal, mas habitacional. Deus naquele momento estava habitando no meio do seu povo. E esse texto que nós lemos, Moisés recolhe várias ofertas, e anos se passaram. Deus fala com Moisés: Moisés, não basta somente ter essas repartições, nós precisamos ter alguém, pessoas que adoram em meu nome 24 horas por dia. E Moisés, creio eu, que deve perguntar ao Senhor: mas quem são essas pessoas? E Deus responde: Moisés, pergunte para o povo, quem tem coragem de matar os idólatras? Quem tem coragem de matar aquelas pessoas que, quando eu estava conversando com você no monte pela segunda vez, ou pela primeira vez, eles estavam deturbando o meu nome? Pergunta. E assim Moisés faz. De Êxodo, capítulo 32, versículo 28, diz que aproximadamente 3.000 pessoas morreram porque estavam adorando a um bezerro de ouro. Em volta do tabernáculo tinham 12 tribos de Israel, muito famosas, nós conhecemos. Aproximadamente 3 milhões de pessoas estavam ali reunidos em volta do tabernáculo. E Deus pede para Moisés reunir todos eles. Não tinha microfone, não tinha caixa de som. Moisés, ele reúne os líderes dessas tribos.
Ele pega Rubem, Neftali, Simeão, Efraim, Judá, Manassés, Zebulon, Gade, Issacar, Benjamim, Asher e a tribo dos levitas, a tribo de Levi. Ele pega esses líderes e Deus fala para esse Moisés, pergunta para eles quem tem coragem. Moisés, Senhor, mas são todos nossos irmãos, como é que eles vão matar eles mesmos entre si? E Deus fala, Moisés, ninguém adora a outro Deus a não ser o Deus de todos os deuses. E naquele momento Moisés pergunta, e sabe qual é a tribo que se levanta? A tribo dos levitas, a tribo de Levi. Todos eles eram especiais. Todos eles eram o quê? Não ouvi. Todos eles eram o quê? Agora vire para o irmão que está do seu lado e diz para ele assim, você é especial. A tribo de Levi, querido, ela não sabia fazer nada. Ela não pegava no pesado. Ela não arava a terra. Ela não fazia tendas. Ela não fazia nada. Só sabiam fazer duas coisas, sabe o quê? Cantar e dançar. E Deus, na sua onisciência, entendemos que naquela época poderia ter se levantado, querido, a tribo dos Rubenitas, ou a tribo de Ruben, porque era uma tribo forte. Ou poderia ter sido levantada uma tribo dos Benjaminitas, uma tribo dos Benjamins, porque a história nos fala que esses homens tinham uma altura de 1,90 m. Os seus bíceps eram avantajados, os seus quadríceps eram fortes. Um príncipe grego, um homem formoso, mas eles ficaram com medo. E a última tribo que poderia ter se levantado, dentre elas, a tribo de Judá. Mas não, também ficaram com medo, porque a tribo de Judá bradava. A tribo de Judá simplesmente comprava o preço, mas não. Todas as tribos de Israel, queridos, olhavam as tribos dos levitas e começavam a xingar eles, porque eles não sabiam fazer nada. Amaldiçoavam eles. E quando Moisés se deu conta, existiam irmãos amaldiçoando próprios irmãos. E Deus, quando disse para Moisés fazer o tabernáculo, ele disse que precisava de pessoas para adorar. E Deus levanta essa tribo chamada Levita, tribo de Levi. Moisés demorou cerca de aproximadamente 23 anos para formar o tabernáculo. Todos os levitas eram especiais. Bastou provar no documento egípcio que ele era levita, participante da tribo de Levi, ele já era especial. E quando nós nos deparamos na história, Moisés reúne todos os pais de Israel e diz o seguinte: temos que criar uma geração santa, temos que criar uma geração com compromisso, temos que criar uma geração com responsabilidade, temos que criar uma geração com fidelidade. Ele reúne os pais, param para ouvir a Moisés. Eu quero te falar quem era o levita. Quero te falar de onde você ouve tanto falar de levita. Porque não há diferença nenhuma quando o ministério de louvor está tocando aqui na frente, ou está ministrando, e nós estamos aí, nós temos essa mania de querer separar. O ministério de louvor simplesmente está para conduzir o povo. Mas quando se trata de adoração, todos nós adoramos ao Senhor como uma só voz, em um só propósito, em um só espírito. E quando você levanta suas mãos e adora ao Senhor, algo de novo modifica nas regiões celestiais. Quem era o levita? Os levitas, querido, com 5 anos de idade, eles eram separados pelos seus pais. O levita, que era totalmente discipulado e instruído na lei de Moisés, ele tinha simplesmente o livro de Levítico como cabeceira da sua cama. Decorava aproximadamente 613 leis do livro de Levítico. 613 leis ficavam impregnadas na mente daquele menino. E a história nos conta também que dos 5 aos 18 anos, o menino não tinha lazer. O menino não estudava fora, né? Não tinha vida social. Ele não ia brincar de futebol, ele não ia fazer mais nada. A história nos conta que os pais só sabiam fazer uma coisa: colocar o menino para estudar a Torá. Aos 18 anos, quando completava, o ministério começava aos 5 e terminava aos 18 anos. Quando ele chegava aos 18 anos, simplesmente ele fazia uma prova. Sabe com quem? Quem era o professor dele? Moisés. E vai falar essas 613 leis na frente de Moisés. Milhões de pessoas se candidatavam para ser levitas.
milhões de pessoas, mas centenas de pessoas passavam na prova diante de Moisés. Centenas. Todos os levitas, queridos, que circulavam no alpendre, eles tinham essa liberdade. Conforme eu falei, esse alpendre era uma leve escada que dava na porta do tabernáculo. A maioria dos estudos, né, que você para estudar, ou você vê em muitos sites, né, evangélicos, você vê o tabernáculo sendo dividido em 3 partes. Eu pude provar isso, que pela graça de Deus, no mês passado, agora eu pude concluir meu mestrado em Bibliologia, a doutrina da Escritura Sagrada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e isso me cativou, e eu vi que a possibilidade de ter um alpendre era muito grande. E quando nós nos deparamos com a Bíblia, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, se alguém se aproximasse do alpendre sem trazer um animal, era multado. Todo levita, ele poderia ter livre acesso ao alpendre, ele poderia circular. Se chegassem perto da porta, elas tinham que levar um animal para ser engolado, para ser sacrificado. O levita que trabalhava no pátio, querido, de chegar a um sonho, de ter um sonho, de chegar ao santo lugar. E o pai que era dedicado, falava, não, você não vai ficar só no alpendre, só no santo lugar. Não, você vai chegar até o santo dos santos. E muitos anos, eram realizados estudos e leis impregnadas ficavam na mente daquele menino levita. Dos 5 aos 18 anos, aquele menino aos 18 anos, ele era consagrado a levita. Dos 18 aos 30, ele era consagrado a sacerdote. E dos 30 aos 45, ele era consagrado a sumo sacerdote. Aos 50 anos, o sumo sacerdote jubilava. E eu vou te explicar algo aqui nessa noite que você vai voltar para sua casa com a sua alma tremendo, seu corpo arrepiado. Porque você vai entender algumas coisas que eu vou falar aqui. O sumo sacerdote só poderia, querido, assumir o seu cargo aos 30 anos de idade. E esse menino que pagou o preço, que jejuou, que orou, que estudou a Bíblia praticamente 24 horas, ele pisava no átrio e contemplava o santo lugar. Coisas que o outro levita, que parava de estudar aos 18, que não queria se dedicar mais, não podia ver, porque Moisés era rígido em sua lei. E naquele momento, os levitas, aquela organização que eu falei anteriormente, os levitas daquele tabernáculo era dividido em uma classe, levitas mor. Repete comigo aí, mor. De novo, mor. M-O-R-E. Os levitas mor. Os levitas mor, na verdade, eram classificados em 3 tipos de levitas. O primeiro levita escriba. Moisés falava para ele as coisas do tabernáculo e ele escrevia. Em segundo lugar, eram os levitas tangentes, que faziam instrumentos. E em terceiro, o levita da tribo de Levi. Esse era o contexto da tribo dos levitas. Quando o levita se pagava o preço dos 5 aos 18 anos, ele passava do alpendre, passava dessa escada e pisava no átrio. E ali, ele via coisas que um menino lá atrás, que parou de estudar, não via. Ele contemplava de longe o lugar santo. Ele não poderia entrar lá, porque para ele entrar lá ele tinha que estudar mais 12 anos. E a história nos conta, quando o levita pagava um preço de estudar mais 2 anos, ou seja, dos 18 ao 30, ele deixava de ser um levita e era consagrado pelo sacerdote Moisés. E Moisés colocava a mão sobre a cabeça dele e consagrava este homem como sacerdote. E aí ele deixava o átrio e pisava no santo lugar. Sabe por que muitos levitas não conseguiam chegar lá? Porque muitos desistiam. Os pais falavam o seguinte: não, meu filho já está ótimo sendo levita. Está ótimo, não, está ótimo, vamos parar por aqui mesmo. Mas os pais que persistiam com os meninos levitas, iam até o final com eles, porque sabia da potencialidade que ele tinha. E assim é você pai ou você mãe. Sabe que quando seu filho tem uma potencialidade na escola, em algum talento musical, o que for, você investe na vida dele, amém? É ou não é? E você sabe que ele vai dar fruto. Assim eram os pais israelitas ali daquele momento. Quando ele pisava no santo lugar, ele se deparava com uma primeira cortina. E ele entrava no santo lugar. E ele via à sua esquerda o candelabro, ou a menorá, com 7 braços acesos, aonde o próprio Deus acendeu essa luz. Ele olhava para o lado direito e via a mesa da proposição, com 12 pães enfileirados, representando as 12 tribos de Israel. À sua frente, ele olhava o altar de incenso, que representava a nossa oração. E por trás do altar de incenso,
o véu que separava os santos dos santos para o santo lugar. Ao ser consagrado, querido, o sacerdote, ele ganhava um presente. Sabe qual? Espevitadeira. Alguém sabe o que significa isso? Espevitadeira? Agora, quem já morou na roça vai entender. Eu nunca morei na roça, não. Mas meus pais e muitos de vocês talvez tenham tido uma criação na roça, vai entender. Espevitadeira. Uma agulha aproximadamente com 60 centímetros a 70 centímetros. O sacerdote ganhava esse instrumento e colocava atrás da sua cintura. Sabe para quê? Na calada da noite, aproximadamente umas 2:30 da manhã, que a história de Israel nos conta, este homem, por ficar com medo daquelas luzes do candelabro se apagarem, ele ia lá e enfiava a espevitadeira, porque se alguma canaleta daquela dos 7 braços estivesse apagada, meu amigo, ele poderia morrer. E o medo dele era esse. A história nos conta que quando ele começava a observar que uma luz estava se apagando, ele enfiava a espevitadeira naquela canaleta, e era como se fosse uma borra, letra B, tá, irmãos? B-O-R-R-A, borra. Era uma massa cinzenta, uma massa que entupia aquela canaleta, e ele enfiava a espevitadeira e tirava. Conforme ele tirava, aquela canaleta que estava totalmente acesa pegava fogo porque o fogo que era colocado pelo próprio Deus, mas também era regido e mantido, não por energia elétrica, não por neon, não por bateria, não pela pilha, por um azeite batido. E a mensagem, talvez pode até ser essa. Repita comigo: o fogo que Deus acende, mais uma vez, o fogo que Deus acende, ninguém pode apagar. Vire para o irmão que está do seu lado e diz para ele assim, com bastante carinho e respeito, aponte o dedão bonitão, fala para ele assim: não deixe que o Espírito Santo se apague da sua vida. Declare para ele: não deixe que o Espírito Santo se apague da sua vida. O texto em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: adore o meu nome, antes que a lâmpada de Deus se apague. Esse tem sido um dos maiores objetivos e desafios do povo cristão. Hoje nós adoramos a Deus, e antigamente, no Antigo Testamento, pessoas clamavam por ter o Espírito Santo e não podiam ter, porque o Espírito Santo vinha como se fosse conta-gotas. Ele escolhia alguém, e a Bíblia fala que o Espírito Santo se apoderava sobre ela, e imediatamente ele era ungido para pregar, para ficar à frente do exército, para vencer as batalhas. Imediatamente a Bíblia fala que o Espírito Santo se retirava dele. E hoje, nós temos pela graça de Deus o Espírito Santo, e muitas pessoas não querem o Espírito Santo. Eu costumo dizer uma coisa, que existem pessoas que estão com Jesus, mas não se envolveram com Ele. Tem pessoas que estão com o Espírito Santo, falam que estão com o Espírito Santo, mas não se envolveram com o Espírito Santo. Eu gostaria que você colocasse suas mãos para frente aí, assim, em forma de receber uma espevitadeira. Faça, irmão, pode falar que esse momento profético, pode fazer. Eu quero profetizar na tua vida, querido, uma espevitadeira na sua mão, desentupir os pecados, talvez que estejam na sua alma, que você se sente fraco para desentupir. Essa espevitadeira simplesmente ela serve para desobstruir aquilo que você tem ouvido no mundo lá fora e que tem te decepcionado, que tem te colocado fraco. Essa espevitadeira talvez pode entrar nos seus olhos e simplesmente desembocar totalmente essa massa cinzenta que esteja proibindo você enxergar as coisas de Deus com os olhos de Deus. Essas canaletas servem para você desentupir e dar luz aonde está escuro. Pode baixar a mão. E a história nos fala, querido, que quando o sacerdote pagava o preço e estudava mais 15 anos, ou seja, dos 30 aos 45. Estamos entendendo, irmãos? Amém? Quando o sacerdote, ele pagava o preço, ele orava, ele jejuava, ele se pagava o preço de estudar mais 15 anos da sua vida, ele era consagrado a sumo sacerdote. Talvez você veja a figura na Bíblia de sumo sacerdote, e vê as figuras de imprensa, televisão, internet. Não era qualquer pessoa que era sumo sacerdote. O camarada tinha que estudar. O camarada simplesmente tinha que se dedicar àquilo para ser sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, quando ele era consagrado, ele via coisas
que o sacerdote não via. Ele via coisas que os levitas que estavam no átrio não via. Ele via coisas que os levitas que estavam no alpendre não via. O primeiro presente que o sacerdote recebeu foi a espreitadeira. Ele recebe um segundo presente, que é uma corda. Como assim uma corda? O sumo sacerdote, quando era consagrado a sumo sacerdote, os sacerdotes que trabalhavam ali no santo lugar, amarravam uma corda simplesmente na cintura do sumo sacerdote. Eu falei que milhares de pessoas se candidatavam para ser levitas, centenas de pessoas passavam. Centenas de pessoas se candidatavam para ser sacerdotes, mas dezenas de pessoas passavam. Dezenas de pessoas se candidatavam para ser sumo sacerdote, e só um conseguia chegar ao sumo sacerdote. Antes de entrar nos santos dos santos e se deparar com a glória de Deus pessoalmente, eles conferiam uma corda e puxavam a corda no sumo sacerdote. E a maioria das vezes, quando nós aprendemos na escola dominical, talvez o professor nosso da escola dominical ou de tipologia, falava o seguinte, que quando os israelitas puxavam, os sacerdotes puxavam o sumo sacerdote de dentro do santo dos santos, estava morto. Mas a história de Israel, nós não encontramos nenhum indício que algum sumo sacerdote tenha morrido na presença do Senhor. Nenhum sacerdote entrava na presença de Deus com a vida torta, com a vida desconcertada. E naquele momento, querido, o sacerdote, ele tem uma total reverência na presença de Deus. O significado de nós levitas, quando nós estamos pregando, ministrando, ou fazendo qualquer tipo de trabalho, os pastores sabem aquilo que eu estou falando, é uma responsabilidade muito grande, de você levar uma palavra à igreja, de você pregar, de você fazer um trabalho que envolva batalha espiritual, a reverência. Por isso que é importante nós vivermos a nossa vida, 24 horas da nossa vida, consertando, se renovando com Deus. Fala, Deus, reconstrói os meus muros, que pode estar estragado, pode estar quebrado. A base dos meus muros pode estar quebrada, mas Senhor, restaura os meus muros. E nesse momento, querido, o sumo sacerdote, essa corda, ela significava impossibilitado de andar. Ele ficava impossibilitado de andar. E eu vou te explicar o porquê disso. O sumo sacerdote, quando ele era consagrado a sumo sacerdote, ele era vestido simplesmente de 3 roupas. Uma estola sacerdotal branca muito pesada e muito forte, porque minutos quem iria vir sobre a arca era a presença do Deus vivo. E o calor de Deus iria bater no peito do sumo sacerdote. E eles caprichavam e teciam essa roupa mais pesada. Uma túnica colorida era dada ao sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote andava em direção a Deus, aquelas campainhas iam batendo, sinal de que aquele homem estava vivo. Por cima dessa túnica recebia um peitoral de ouro, com 12 pedras de Israel. Pedras ricas em diamante, ricas em bronze, ricas em prata. E naquele momento, nos seus ombros, nos seus umbrais, 6 pedras representando as 12 tribos de Israel e 6 pedras representando as 12 tribos de Israel. Em seu coração, por dentro dessa estola sacerdotal, ele levava 2 palavras com muita importância: Urim e Tumim. Urim e Tumim, na verdade, significa positivo e negativo, porque aquele homem, o sumo sacerdote, quando na possibilidade de estar diante de Deus, Deus poderia aceitar o sacrifício de Israel, como não poderia aceitar o sacrifício de Israel. E ele usava também uma mitra ou um turbante que tapava os seus olhos, que tapava as suas orelhas e que tapava o seu pescoço. Eu vou te explicar qual é o fundamento disso mais para frente. A vida sacerdotal dos levitas, queridos, conforme eu falei, terminava aos 50 anos. E se nós formos jogar dentro da história, especificamente até os 45, porque dos 45 aos 50 anos, ele entrava uma vez no Santo dos Santos. O sumo sacerdote, querido, era consagrado também desde os 5 anos de idade. A sua barba, eu quero que você abra a tua palavra comigo agora em Salmos,
capítulo 133, rapidamente. Eu já volto a narrar essa história, só para você entender a importância desse texto. Salmos capítulo 133, versículo número 1, diz o seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a barba, sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como orvalho do Hermon, quando desce sobre os homens, sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. O sumo sacerdote, querido, que era consagrado aos 5 anos de idade, a sua barba nunca foi cortada, simplesmente para receber a visitação de Deus. A barba do sumo sacerdote nunca foi cortada, porque o livro de Levítico fala que aquele que chegar ao cargo de sumo sacerdote tem que fazer o voto de nazireado, ou o voto de nazireu, e nenhuma navalha poderá ser colocada no seu rosto. Você consegue imaginar? Desde quando você era criança, você é homem agora, né? Imagine você com a barba até agora, grande. Por isso que o sumo sacerdote tem essa, quando você vê o sumo sacerdote no Mundo das Lamentações, né? E na televisão ele tem a barba grande, mas a história fala que a barba desse sumo sacerdote era muito grande. Dos 5 anos de idade até os 50, a sua barba nunca tinha sido cortada. De levita para sacerdote, de sacerdote para sumo sacerdote. Quando ele chegava aos 30 anos, e nessa data, dos 30 aos 45, quando ele se tornava sumo sacerdote, a história nos fala que a sua barba era ungida todos os dias. Todos os dias da vida ministerial do sumo sacerdote, a sua barba era ungida, dos 30 aos 45 anos. Sabe qual era o óleo? Mirra, unguento, o perfume mais caro. O sumo sacerdote passava todos os dias ungindo a sua barba. Você consegue imaginar isso, irmão? Um homem que aproximadamente dentro de algumas horas iria receber o calor de Deus. Um homem que dentro de algumas horas iria receber totalmente a glória e o impacto de Deus. E juntamente com a sua barba, a textura da sua barba mudava. Ele passava essa mirra no tabernáculo e andavam por aquelas ruas, não perante ao homem, mas reclinava perante o que ele levava aqui escrito na sua testa: santidade ao Senhor. Todo judeu se reclinava e ele se levantava imediatamente e falava o seguinte: aqui está passando um homem de Deus. Aqui está passando um homem cheio do Espírito Santo. Aqui está passando um homem cheio da glória e da graça de Deus. E o interessante, em contrapartida talvez, as pessoas que ficavam perto do alpendre, os mendigos, os cegos, eles não poderiam pisar no átrio, eles não poderiam pisar no santo lugar. Eles estavam perto do alpendre. E quando esse sumo sacerdote vinha e passeava no meio deles, eles não podiam ver, mas sentia o cheiro da barba. Sentia o cheiro daquela textura daquela barba. E ele imediatamente se levantava e falava o seguinte: aqui está passando um homem de Deus. A presença de Deus, querido, era de forma impressionante naquele lugar. Para ser um sacerdote e para ser um sumo sacerdote, ele tinha que passar por algumas regras. E o impressionante, e esse basicamente agora é um dos momentos mais fantásticos dessa história. Nesse momento, quando o sumo sacerdote, ele estava acompanhado dos sacerdotes ali em volta dele, e ele olhava para frente e tinha um altar de incenso, e o véu estava fechado. E a história nos conta que o sumo sacerdote mergulhava a mão em uma bacia que estava perto do altar de incenso, cheia de sangue, e ele mergulhava a mão. Naquele momento, os sacerdotes se colocavam atrás do véu, e o sumo sacerdote ali, o coração dele está pulando, a alma dele está tremendo, está todo arrepiado, porque de algumas horas ele vai ver, vai sentir a glória e a graça de Deus.
E a história nos fala que eles puxam o véu. Os sacerdotes não poderiam olhar para dentro, que eles poderiam morrer. E o sumo sacerdote, na presença de Deus, a 7 passos. E esse é o tema da nossa mensagem. A 7 passos do calor de Deus. Ele dava 7 passos à frente. Ele entrava e borrava na Arca da Aliança, nas 4 partes da aliança, nos 4 pontos do propiciatório. Ele manchava com sangue. E agora ele tinha que sair de frente, olhando para a Arca da Aliança, do propiciatório. Ninguém poderia dar as costas para Deus de Israel. E eles passavam a aspergir o sangue, naquele momento também chamado de Yom Kippur, o dia da expiação. E ele vinha, e ele andava para trás. E a história nos conta que novamente ele ia lá na bacia, lotada de sangue, dava uma olhada para a bacia. E os sacerdotes que agora estão totalmente voltados, com seus olhos para ele, fitos nele, um vira para o outro e fala assim: chegou a hora. Chegou a hora. Um sacerdote pega na corda e aperta para ver se está legal. O outro também confere. E o mais lindo é, os sacerdotes que estão no santo lugar ficam de joelhos. Os levitas, simplesmente por verem os sacerdotes ficarem de joelhos, ficam de joelhos. Os levitas que estavam no alpendre, que não podiam ver o que estava acontecendo lá dentro, fica de joelhos. Israel, 3 milhões de pessoas, vendo os levitas do alpendre de joelhos, ficam de joelhos. Você consegue imaginar isso, querido? 3 milhões de pessoas aproximadamente de joelhos, reverenciando a presença de Deus. E apenas uma pessoa em pé, que era o sumo sacerdote. O sacerdote, mais uma vez, ele entra, ele mergulha as suas mãos, e a mão dele fica coberta, querido, como se fosse uma luva vermelha, de sangue. Ele entra, e ele vai lá na arca do propiciatório, e agora ele vai aspergir 7 vezes. A história nos conta que ele asperge 7 vezes, e agora ele pede perdão pelos seus pecados e os pecados de sua família. E novamente o sumo sacerdote dá 7 passos para trás, molha mais uma vez, e novamente ele vai no propiciatório. Quando ele chega lá no propiciatório, e agora ele asperge mais 7 vezes, ele pede perdão pelos pecados do povo. Ele pede perdão pelos pecados das tribos de Israel. Neste momento, querido, todas as tribos, todas elas, de joelhos. E aquelas campainhas e romãs que eu falei para você começam a bater, começam a tremer. E ele está prestes a receber a glória de Deus. Ele está prestes a receber. O coração do sumo sacerdote está pulando. O coração do sumo sacerdote agora está totalmente acelerado. Deus iria chegar ali. Nesse momento, Deus manda parar a adoração no céu e vem pessoalmente à terra e se assenta em cima da tenda do Santo dos Santos, e a Shekinah dele em cima. Dentro de minutos agora, o sumo sacerdote iria receber o calor do próprio Deus. O Senhor desce nas asas do vento, desce nas asas do Espírito e chega à terra para ser adorado no próprio santuário que lhe deu uma visão para Moisés. Deus saía do santuário dos céus para habitar no santuário da terra. A história nos conta que o Senhor descia como se fosse um raio de luz. E o próprio Deus, querido, o próprio Deus se assentava sobre a arca, no meio dos anjos, no meio dos querubins. E aquele sumo sacerdote recebe aquele calor. O livro de Levítico fala que o próprio Deus iria nas 4 pontas do propiciatório e fazia isso aqui, ó. Ele cheirava a adoração. Quando nós estamos adorando ao Senhor em um culto como esse, nós exalamos a adoração do nosso corpo. E qual tem sido o cheiro que o Senhor tem sentido quando você adora Ele? Quando nós adoramos a Ele, o Senhor simplesmente se coloca de pé e olha a própria criação dele, aquela mesma criação,
vindo de Adão e vindo de Eva. E nesse momento, nós adoramos a Deus. E Deus recebe o nosso louvor e a nossa adoração com um aroma suave. Deus recebe o seu louvor e a sua adoração com um aroma suave. Os 4 pontos cardeais, os 4 evangelhos, os 4 cantos da terra, tudo tinha um significado. E o Senhor naquele momento cheira aquele sacrifício. O coração do sumo sacerdote está pegando fogo, sabe por quê? Porque se Deus dissesse não para ele, todo Israel iria passar por mais um ano de dificuldade. É naquele momento que o sumo sacerdote está a 7 passos do Senhor, antes dele dar o veredito final, o Senhor olhava para o sumo sacerdote de cima e embaixo, olhava da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. O livro de Levítico fala que nenhum dos seus ossos poderiam ser tortos. O livro de Levítico nos retrata que nenhum dos seus músculos poderia ser lacerados. O livro de Levítico nos trata que toda a sua alma deveria ser purificada. Para isso, a pia de bronze, para se lavar e etc. E não se escandalize que eu vou te falar agora, mas o livro de Levítico fala sobre isso. Os testículos do sumo sacerdote tinham que ser puros. A vida sexual do sumo sacerdote com a sua esposa tinha que ser pura e santa, ou naquela semana. O sumo sacerdote sabia que ele ia ficar de frente de Deus. Ele ficava 25 horas, ininterruptamente, orando e jejuando para receber a visitação de Deus. Olha a responsabilidade que você carrega como levita, ou que você carregou como levita. E quando ele fazia isso, eu olhava o sumo sacerdote dos pés à cabeça, e da cabeça aos pés. A Bíblia diz que Deus bradava com uma voz onde tremia tudo, dizendo o seguinte: avisa ao povo que haverá um ano de paz, prosperidade, saúde, porque eu, o Senhor teu Deus, aceitei todos os sacrifícios engolados nessa noite. Naquele momento, querido, o sumo sacerdote começava a tremer e 100% do seu corpo estava protegido. A mitra tapava aqui os seus olhos, os seus supercílios. A barba, que desde os 5 anos de idade nunca foi cortada, ela crescia até os olhos, então ela impregnava nos olhos. As mãos eram cobertas pelo sangue. Por que 100% do seu corpo era protegido? Uma estola sacerdotal pesada, os seus pés protegidos, porque nenhuma parte do seu corpo poderia receber o calor de Deus, porque ele poderia morrer. Todo o seu corpo protegido. Quando o Senhor se sentava, queridos, e se manifestava na Arca da Aliança, a glória de Deus batia no sumo sacerdote, mas não matava. Isso aqui é lindo que eu vou te falar agora, e tem uma lição muito, muito boa para nós. Quando o Senhor se sentava em cima dos querubins, a luz batia no peito do sumo sacerdote, e essas 12 pedras, muito brilhantes, muito com ouro, prata, bronze, ricas, conforme a luz batia no seu peito, refletia como um espelho. E da mesma forma que a luz batia no peito do sumo sacerdote, ela voltava para Deus. Conforme a luz simplesmente batia na barba, e pela sua textura, 15 anos da sua vida ser ungida todos os dias, conforme a luz batia na sua barba, refletia e voltava para Deus. Simplesmente quando a luz do Senhor batia nas mãos do sumo sacerdote, as mãos dele estavam totalmente lotadas de sangue, um vermelho cintilante. A luz batia nele, nas mãos, e voltava para Deus. A luz do Senhor batia na mitra, onde estava escrito Santo dos Santos em ouro, puro e batido. E a história nos fala que a luz voltava para Deus. O Senhor, querido, deixou o sumo sacerdote sentir a glória dele, mas não deu para ele. A glória, querido, ela é de Deus, ela pertence a Deus. E às vezes nós caímos em um erro de: o Espírito Santo só vai descer quando eu ministro, o Espírito Santo só vai descer quando eu prego, o Espírito Santo só vai descer quando eu ministrar uma peça de teatro, o Espírito Santo só vai descer por isso, por aquilo, por aquilo. O mundo, querido, não gira simplesmente ao nosso redor, Deus gira em nosso redor. Pastores, professores, ministros de louvor, quando pegam o microfone e acham que Deus pode vir porque ele está atrás do microfone, ele se engana, porque Deus nunca repartiu a sua glória com ninguém, e não vai ser agora que ele vai repartir. Deus, ele faz você sentir, mas não te dá. Deus não reparte a sua glória.
E eu já estou encerrando. Deus retornava para o céu da mesma forma que veio, em um feixe de luz. E aquele brilho de visitação nos santos dos santos, o sumo sacerdote, sem querer, ele resolve abrir os seus olhos, vermelhos, lacrimejado, e chorar, e o seu corpo tremendo, as suas mãos tremendo, o seu peito tremendo, porque ele tinha acabado de receber a visitação de Deus. E quando ele se depara, ele lembra que ele é o único homem que está de pé diante de Deus. Todo Israel estava de joelhos, mas ele é o único homem que está diante de Deus em pé. E naquele momento a história fala que aqueles sacerdotes que estavam no santo lugar se colocam de pé. Os levitas que estavam no átrio, por ver os sacerdotes no santo lugar, se colocam de pé. No alpendre e na parte do átrio se colocam de pé. E Israel fica de pé quando vê os levitas do alpendre. Todos eles em silêncio agora. Eles não sabiam qual teria sido a resposta que o Senhor tinha dado ao sumo sacerdote. Batia na corda, e as romãs e as campainhas batendo, porque aquele homem, aquela corda significava impossibilitado de andar. Repita comigo, impossibilitado de andar. Aquele homem não tinha força. E a história conta que os sacerdotes começam a puxar aquele homem, e por onde aquele homem ia sendo puxado, o candelabro ia tremendo. E aquele homem consegue chegar até ao alpendre. E todos em silêncio, todas as tribos em Israel, preste atenção. Assim diz o Senhor. E todas as tribos, queridos, estavam olhando, fitos e com o coração apertado. Deus poderia aceitar ou não. Haverá um ano de paz, prosperidade, saúde, porque o Senhor Deus, Yahvé, aceitou os sacrifícios engolados. Todo Israel começava a pular diante de Deus, porque ele sabia que o próprio Deus tinha perdoado os seus pecados. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Eu gostaria de chamar o ministério de louvor aqui na frente. Todos aqui, queridos, sem exceção, todos são especiais. Todos são especiais. Mas nem todos conseguem chegar aos santos dos santos. Talvez você entrou aqui nessa noite e diz: Pablo, eu preciso ter mais intimidade com o Senhor. Isso dá sobre tabernáculo e saber que hoje, o véu se rasgou. E você pode entrar na presença de Deus a hora que você quiser, irmão. A hora que você quiser, você pode entrar e desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Adore o Senhor, feche seus olhos e adore o Senhor.